Eu sou licenciado, para quem é presbiteriano sabe o que é isso. Eu estou sendo autorizado para estar cuidando de uma igreja que está sendo plantada lá em Itaipuaçu, Maricá. Então, alguns de vocês, desde março eu não venho aqui, vocês não me conhecem. Eu estava vendo na reunião do conselho, né, falando sobre os nomes que iriam se batizar, eu não conheço ninguém. Que vocês possam cada vez mais servir essa igreja com todo o coração, porque se vocês pudessem escutar, que o meu coração diria que está aqui muito barulho, porque estou muito alegre por estar aqui nessa noite. Voltar aqui, depois de 20 anos aqui nesse lugar, como músico, como cantor, é uma alegria imensa para nós. Lá em Itaipuaçu, no mês de julho, eu ia fazer um sermão sobre adoração. Mas aí, até que o Douglas falou, todo mundo sabe que é você que vai pregar, porque você vai falar sobre adoração. Mas aí foi estendendo domingo após domingo, porque as pessoas respondiam ao sermão, e aí durante a semana eu começava a pensar sobre mais um assunto e fui acrescentando, foi 4 domingos sobre adoração. Esse que eu vou falar com vocês agora foi o terceiro, e eu vou utilizar com vocês. Eu espero que Deus possa falar tanto ao nosso coração, que a nossa adoração seja moldada por Ele, amém? Que Deus transforme a nossa adoração nessa noite, amém? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo, ou acompanhe aqui no nosso telão, o Salmo 34, do verso 1 ao verso 3. Enquanto você abre, deixa eu beber um pouquinho de água. Salmo 34, apenas os 3 primeiros versos, do 1 ao 3. Aliás, eu esqueci, Douglas, você pode fazer agora? Eu estou acelerado, irmãos, espera aí. Eu sou calmo acelerado, para quem me conhece sabe. Eu preparei rapidinho aqui um slide, minha esposa, na verdade, com todo carinho, sobre a nossa plantação, só para vocês verem como que está lá, tá bom? O Douglas vai passar aqui. Nós temos 1 ano e 4 meses de plantação, temos. Esse aí foi o bolo que fizeram. Esse aí foi o primeiro lugar que a gente começou a nos reunir. A nossa primeira classe de integração, os primeiros membros, isso aí é o nosso culto, onde nós estamos agora localizados, lá no Salão Ponto das Festas. Nosso culto fica azul mesmo, tá? Nada do louvor tem que ficar bonito. Isso aí foi o luau que nós fizemos 70 pessoas na praia. Como sempre, tem que ter comida, né? Crente tem que ter comida. Todo mês a gente tem um encontro de homens e um encontro de mulheres. Ontem foi um encontro de homens. Isso aí são as mulheres lá de Itaipuaçu, membros dessa igreja, são todos membros. Encontro de homens, isso foi ontem. Galera bonita aí. Nossos almoços, todo mês tem um almoço para ajudar a nossa plantação. Isso aí foi um café da manhã de ações de graça. Isso aí foram os primeiros a chegar. Marcelo, Isaac, que é o ministro de louvor. E não podia faltar as crianças, né? Mês passado nós apresentamos 18 pessoas como novos membros. Glória a Deus ao Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor, você faz parte disso. Essa igreja, a igreja mãe, a igreja que está impulsionando a nossa vida naquele lugar. Deus tem alcançado corações. Ore por nós. Quando você estiver orando, lembre-se da nossa igreja, vocês fazem parte. Se quiserem lá um dia conhecer, será um prazer em receber vocês, ok? Agora sim, vamos para o nosso tema, o valor da adoração, que está em Salmo 34, 1, 3. Eu espero que Deus possa falar ao nosso coração, e essa é a minha oração nessa noite. Vamos ler o texto? Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor.
Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Baixe sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Talvez nosso coração possa estar pensando mais uma vez, falar de adoração. Nós cantamos, nós adoramos. O que mais tem para falar? Muita coisa. Que o Senhor molde os nossos corações. Quebra nosso coração. Quebra o nosso orgulho. Tira de nós toda a intenção humana. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Ministra aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Conduza tudo para a Tua glória. Que possamos sair daqui, Senhor, crendo o que nós fomos feitos e para que fomos chamados. Ajuda-nos a entender isso, o valor da adoração. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quando eu fui chamado para plantar essa igreja, para as pessoas que me conhecem, sabem que eu vivi 20 anos, mais de 20 anos, conduzindo o louvor dessa igreja. Então, conduzir uma igreja, para mim, era uma coisa muito nova e, aliás, não tinha experiência nenhuma. E o que eu iria fazer numa cidade que não tinha nada pronto, né? Então eu comecei a buscar livros, buscar recursos na internet, pessoas que falavam sobre plantação. E após ler muito material, eu me deparei com um relato de um pastor. E esse pastor dizia quais foram os problemas que ele então estava enfrentando quando ele estava plantando, no período de plantação. E eu queria só ler alguns trechos da fala desse pastor, preste atenção. Já fazia 2 anos desde o início da plantação e estava passando por um grande desafio, que é natural nesse tipo de trabalho. Alguns irmãos que estavam conosco desde o início decidiram ir para outra igreja. Alguns pais descontentes não apreciavam o fato de o nosso ministério com adolescentes ser dirigido por pessoas que também eram pais. O homem pego em imoralidade sexual me acusou de ser insensível no aconselhamento. E ele continuou. Deus usou essas e outras situações para desnudar o quanto eu desejava causar boa impressão. E o cenário era feio. Assim, no início de janeiro de 1994, escrevi esta oração curtinha em meu diário devocional. Senhor Deus, faz o que achares necessário para lidar com o meu orgulho. Esse pastor disse, minha oração foi ouvida por Deus. E o que era necessário para moldar o coração, Deus então fez. Algumas semanas depois, ele continua, ele fala assim, estava jantando na casa de um amigo e uma onda violenta de puro pânico tomou conta de mim do nada. Em apenas um instante me senti desconectado do passado, do futuro e de todos que estavam presentes naquele lugar. Senti vontade de cair no chão em posição fetal, mas dei algum jeito de pedir desculpa e me afastar da mesa. Depois de me trancar no banheiro, comecei a orar fervorosamente. Meu Pai, o que está acontecendo? O que é isso? Onde estás? Deus permitiu e Deus permaneceu em silêncio com esse pastor por longos anos. Depois daquela noite, ele disse que passou quase 3 anos em luta contra a depressão, ansiedade tomou o seu próprio coração, vivia a tensão de saber da esperança de Cristo, a verdade do Evangelho, mas também, ao mesmo tempo, não encontrava esperança nele próprio para lutar contra a depressão. E aí você está falando, o que ele está falando de depressão, adoração? Depois do médico dar o diagnóstico, ele começa a fazer vários exames e dizer para ele o seguinte, olha, os seus exames dizem que você não tem nada, absolutamente nada, para você estar assim. Então ele voltou-se para Deus e com oração, estudo da palavra, aconselhamentos, então ele descobriu, através do Espírito Santo, qual era o seu problema. E qual era o problema dele, irmãos? Adoração. Ele começou a perceber que o seu problema
da vida que ele estava passando, com toda a dor, depressão, ansiedade, estava relacionado exatamente à forma dele ver a adoração. O problema do seu orgulho e depressão estava relacionado diretamente na sua adoração. E aí, desde o início aqui, o presbítero Douglas, o João, já começou a pincelar algumas coisas sobre o que é adorar. E o primeiro ponto, então, o que é adorar? Adoração errada. Esse é o ponto. O maior problema da maioria das igrejas, a maioria de nós, vamos pensar assim, não que ela não adora. Não é isso. Ela adora, mas adora errado. A direção da sua adoração está errada. A adoração na direção errada, irmão, se chama idolatria. Então nós achamos que idolatria só o pessoal lá de lá, do outro lado, porque eles têm as suas imagens. Mas quem não adora de forma correta se transforma num idólatra igualmente. Adoração voltada então para o homem, para buscar sua satisfação, consolo, segurança, alegria suprema em qualquer coisa que não seja Deus. Isso é adorar errado. É quando nós então desejamos adorar, sim, mas adorar para poder satisfazer o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho, o nosso próprio desejo, a nossa própria satisfação. Quando nós estamos adorando um ídolo, estamos dizendo para ele: satisfaça-me, sacia-me, governe-me. Adorar um ídolo te faz acreditar que você que controla o seu tempo. É você que está controlando a sua própria vida. Então a sua energia, o seu tempo, se gasta em tudo que é inútil e menos naquilo que é necessário para viver uma vida correta diante de Deus. É acreditar, irmãos, que o ídolo é o único que te pode fazer feliz. Nós, como humanos, e nós temos a nossa humanidade, a nossa limitação, nós não temos condição, anote isso no seu coração, de iniciar a adoração. Nenhum de nós aqui temos condição de começar uma adoração. Apenas nós direcionamos a adoração. Nós fomos criados para adorar. E se não adorarmos a Deus, irmãos, preste atenção, nós iremos adorar coisas, iremos adorar pessoas e buscaremos algo para adorar. É fato. Em vez de confiar na soberania de Deus, no seu poder, na sua glória, nós vamos buscar refúgio nas nossas habilidades de controlar as nossas coisas ou a nossa própria vida. Em vez de nós exaltarmos a majestade de Deus, nós iremos então achar que os nossos esforços têm poder para garantir o favor de Deus. Sutilmente, mesmo você crendo na soberania e na eleição, você vai começar a deixar o seu coração acreditar que é você que controla toda a sua vida. A adoração, em muitos casos, não exalta Deus, mas exalta a nós mesmos. O problema, irmãos, é que nunca iremos alcançar a glória. Jamais. E chega um tempo que o nosso mundo então cai. A nossa realidade aparece. Mas graças a Deus, irmãos, e dê glória a Deus por isso, que nós temos a vitória em Cristo. Nós temos a vitória em Cristo, pois Ele morreu para ajustar a nossa adoração. Precisamos lembrar que nós aqui, nós temos um propósito de vida. Eu digo sempre isso lá em Itaquaçu: se você está respirando, irmão e irmã, se vocês estão aqui vivos, é porque Deus tem um propósito na vida de vocês, para usar vocês para a glória dEle. Nós temos propósito de estar aqui nesse lugar. Você tem um propósito porque você está trabalhando em tal empresa, estudando em qual colégio, em qual faculdade. Deus tem um propósito. Mas para compreender isso, esse propósito acontecer, Deus em seu amor nos redime. Nós somos redimidos
pelo sangue do Cordeiro, para que nós pudéssemos o adorar. Mas como compreender então o caminho da adoração? A palavra adoração no original, tanto no hebraico quanto no grego, ele tem o sentido de lançar ou curvar-se diante de alguém. Isso é adorar. É quando você se lança, quando você se curva diante de alguém. Isso quer dizer que para ser um adorador, devemos ter algumas posturas, algumas atividades que indicam algumas coisinhas que nós não gostamos: submissão, sacrifício, serviço e até ter temor e tremor. Percebe que a igreja de hoje, ela perdeu isso, esse sentimento de que nós devemos ser submissos. Você precisa se sacrificar, irmãos, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa dele. Para isso você tem que servir, e servir com devoção, com alegria, e também, em certos casos, por causa dele, ter tremor e temor, porque ele é santo, ele é glorioso. É reconhecer que Deus, que Cristo é o único exaltado acima de todos os povos, acima de todos os deuses e acima dos céus. É se alegrar, irmãos, isso é adoração, na verdade, que somente Cristo é exaltado como o chefe de todos, É chegar aqui e dizer: eu vou adorar ao meu Deus com alegria, junto com os meus irmãos. É reconhecer a sua soberania, majestade, e que só Ele tem todo o esplendor. Adoração não tem nada a ver comigo e com você. Adoração é a Cristo. É a Ele que nós direcionamos a adoração, por isso que não inicia em nós. E também precisamos entender quem somos diante da adoração, diante de Deus. A Bíblia vai nos relatar algumas definições. Nosso relacionamento com Deus, então, passa a ideia de um relacionamento de um ser menor a um outro que é maior, que é mais glorioso. Servo, nós e o rei. E o servo tem prazer em fazer tudo que o rei ordena. Você tem prazer em realizar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Servo. O servo nunca vai dizer para o que o rei deve fazer. Jamais. Existe um Deus supremo que criou todas as coisas e nós somos criaturas do Criador. Esse é o nosso lugar na adoração. Somos servos e devemos cumprir aquilo que Ele ordena para fazer. Mas também a Bíblia vai dizer que diante da adoração nós somos filhos do Pai, a noiva de Cristo, os ramos da videira, seus amigos. Ele nos chama para perto, Ele nos atrai. Percebe? Somos servos, sim, mas Ele então nos chama de filhos e filhas. Quando Deus nos chama então de amigos, irmãos, não é porque nós temos algo para oferecer para Ele, não é por isso, porque nós somos pessoas boas, boazinhas, que merecem a atenção de Deus. Mas ser amigo de Deus revela a sua justiça e revela a sua misericórdia. Esse é o nosso lugar na adoração. Um povo que foi chamado por Deus para ser redimido por causa da justiça de Cristo na cruz do Calvário e por causa da sua misericórdia e bondade em nos amar do jeito que somos, miseráveis, terríveis, e Ele nos alcança e nos liberta para viver uma vida de adoração. Irmãos, que nós possamos ser ajustados na nossa adoração. Deseje isso. Nós vamos ainda conversar algumas coisas.
Que não possamos passar a nossa vida inteira competindo com Deus e desejando ser adorados. Esse é o problema do homem de hoje. Eles mudam tudo porque eles querem atenção para si próprio. Nós queremos assim. Vamos confessar, irmãos. Desde já, queremos atenção para nós mesmos. Queremos ser glorificados. Queremos ser colocados num lugar alto. Mas esse não é o nosso lugar. Isso traz tragédia para o nosso coração. Que Deus não abre mão da sua glória, isso a Bíblia diz. Ele zela por sua glória, mas Ele nos ama suficiente para nos transformar. Deus, em sua obra em Cristo na cruz, morre pelos seus, e esses Ele chama de adoradores. Você é um adorador, você é uma adoradora. Mas esses estão perdidos e com os olhos cegos, tapados. Mas Deus então se aproxima, abre os olhos, se revela, mostra para cada um e diz: eu sou o que sou. Você consegue ver isso, que você está diante de um Deus que é santo e que diz para você: eu sou o que sou. Eu sou o Deus e você é o meu servo, porém te tratarei como meu amigo e como meu filho. Ainda bem, glorifique a Deus, porque Ele continua a mostrar para um povo que existe um ser maior que deve ser adorado. Porque se nós entendermos isso, a nossa vida mudará. Segundo ponto, seja exaltado. Tem um cântico que eu gosto demais, eu pedi para o Daniel, não sei se ele botou. Que é seja exaltado. É esse termo, o título. E o coro dele é seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. É só isso. Tem outras partes, mas o coro é esse. E eu sempre me sinto empolgado ao cantar isso. Me empolgo mesmo. Pois expressa realmente quem somos e para que nós fomos criados para fazer, exaltar. Você e eu fomos criados para exaltar o nome do Senhor. Mas podemos estar cantando errado isso aqui. Talvez você está com as suas mãos levantadas, dizendo seja exaltado, e na sua mente, no seu coração, você está fazendo de forma errada. Se acharmos que cantar significa realizar alguma coisa, entende isso aqui? Cantar não é realizar. Cantar não tem nada a ver em você realmente viver uma vida que exalta a Deus. Imagine então um casal aqui comigo, uma família. O esposo diz para a sua esposa: querida, te amo. Querida, te amo. Mas na prática ele é rude, ele bate nela, ele é grosso. Não faz nenhum carinho nela. Faz sentido? Ele dizer para ela: eu te amo, minha esposa. Nossas palavras de adoração não terão sentido se não vier com atitudes que exaltam a Deus. Então está aqui, de mão levantada, e deve fazer isso, irmão. Adorar ao Senhor que te chamou, que te criou, com as suas emoções e sentimentos em mãos. Mas se não vier com atitudes que exaltam a Deus, você está sendo como esse esposo, que diz para ela: eu te amo, mas ele bate nela. Deus não quer que o exaltemos apenas com os nossos cânticos, mas também com a nossa própria vida. Meu irmão que sempre emociona quando ele faz generosidade, João, falou isso aqui. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele explica o Evangelho. Se você ler Romanos, ele vai falar do Evangelho, e depois ele chama o povo e roga ao povo da seguinte forma: no verso do capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui, de forma intencional, ele então usa a palavra corpo, e que significa que nós devemos, em resposta a Deus, a nossa vida, por causa das suas misericórdias, nós devemos então adorá-lo não apenas com as nossas palavras, com as nossas emoções, ou com atitudes momentâneas, mas também com o nosso corpo. Isso quer dizer então com a sua vida, com o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos,
você está adorando ao Senhor? A adoração não está restringida apenas nos momentos que nós passamos aqui na igreja, que é belo, que é maravilhoso, que é glorioso. A adoração a Deus é muito mais do que mãos erguidas aos céus como uma experiência emocional transcendente. É muito mais do que isso. A nossa adoração também inclui as coisas que fazemos no dia a dia, nas coisas simples do nosso viver. Adorar a Deus é uma resposta integral ao perdão que nós recebemos ao ser encontrados por causa do Evangelho de Cristo Jesus. É muito mais do que uma nota tocada, um acorde feito, uma bela música dada. Se você é um cristão, se você está aqui e já reconhece Jesus como seu Salvador, já foi batizado, você já tem as suas práticas cristãs, você precisa entender que os verdadeiros adoradores, eles são capacitados ao ser redimidos, e por isso, por causa dessa capacitação que Deus traz através do seu Espírito Santo, nós devemos responder à autorrevelação para exaltar a glória de Deus em Cristo. Isso vai estar ligado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos desejos, tudo gerado pelo Espírito Santo de Deus. É um convite. Não começa em nós. Não está na nossa capacidade intelectual de dizer, a partir de agora serei um adorador. É um convite de Deus para adorar, e deve ser feito baseado no amor de Cristo, revelado em Cristo. E precisa ser uma expressão tanto interna quanto externa. A adoração, ela começa em nosso coração e revela nas nossas atitudes diárias da nossa vida. Terceiro, e aqui eu quero dividir em alguns subpontos de prática nossa. Primeiro, adorando com o coração. Como assim? Para adorar a Deus com o coração, nós precisamos elevar os nossos pensamentos. Como assim, Luiz? Primeiro, lembre-se para a sua própria alma que Deus existe, que Ele reina. Diante das circunstâncias da sua vida, diga para a tua própria alma: ei, Deus existe. E Ele está reinando nesse exato momento. Ele governa. O salmista alerta dizendo para não dizermos como os insensatos que Deus não existe. Então, se isso passar no seu coração, e é possível, rejeite e diga para a tua alma que Deus existe. Os verdadeiros adoradores sabem que Deus é soberano diante de qualquer situação e que Ele se envolve em tudo na nossa vida. Tudo. Mesmo diante das piores circunstâncias que você já passou ou pode passar, nós precisamos raciocinar, irmãos. Usa nosso cérebro, a nossa mente, raciocine. E quando perguntar onde está Deus nessa situação, pergunte: o que Deus quer me ensinar diante dessa circunstância que eu estou passando? Sabe aquela situação quando o seu carro quebra, uma doença inesperada, a falta de dinheiro para comprar um remédio, a esposa ou o esposo que te abandonou, seu filho que resolveu sair de casa, o desemprego que bateu na porta, esses momentos que acontecem na nossa vida todos os dias. Nós temos duas possibilidades neste caso. Ou nós achamos que Deus nos abandonou, Ele virou as costas para nós, ou temos a certeza que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor e do sofrimento, Deus continua sendo bom e Ele está agindo em cada situação da nossa vida. Precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus, quando diz exatamente isso, nele nós vivemos, nós movemos e existimos. É nele, por Ele e para Ele.
Este mundo vai passar, os sofrimentos cessarão, mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa esperança é Cristo. Então diga para a tua alma: minha esperança é Cristo. Nele eu encontro paz, nele eu encontro esperança. Isso não quer dizer que as circunstâncias mudarão de imediato, mas a sua alegria, a sua paz será intocável. Lembra da vida de Jó? Como deve ter sido difícil para ele perder tudo que tinha, os seus filhos. Mas a palavra diz que Jó, diante das circunstâncias de muita dor, ele de joelhos em terra, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó teve que adorar imensa agonia física, conselhos incorretos de seus amigos. Ele questionou Deus, ele até discutiu com Deus, ficou zangado com Deus, bem no nosso coração humano, mas ele nunca deixou de pensar em Deus. Isso aconteceu porque, para Jó, irmãos, Deus estava sempre presente em todas as situações. Já viu cristão dizer que, por exemplo, a Covid-19, a morte de tanta gente, Deus não está nisso. Está controlando cada coisa. Deus está em todos os lugares. Até na nossa dor. Até no nosso sofrimento. E Jó sabia disso. Ele indagou Deus. Ele perguntou muitas coisas para Deus. Mesmo que ele não entendesse o que Deus estava fazendo, ele estava ali diante de Deus, curvado diante do Senhor. Talvez tenha gente aqui que está dizendo: peraí, mas isso aí é muito difícil de fazer. Como eu posso adorar a Deus no meio de tanto sofrimento? Você nem sabe o que eu estou sentindo. Você não sabe nem como está minha família. É muito fácil eu falar para você. É difícil mesmo. É difícil mesmo confessar a Deus por causa das nossas limitações humanas. Mas lembre-se da palavra do Senhor que diz: aonde que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Faça uma breve oração como pastor. Palavras sinceras. Às vezes quando nós vamos orar, a gente fica maquiando para Deus alguns sentimentos nossos. Fale verdade para Deus. Abre o teu coração e mostre os piores pensamentos que você possa ter. Porque nós temos esse Deus que perdoa todos os nossos pecados. Mas nunca afaste-se de Deus. Nunca deixe de o adorar. Fale para Ele: Senhor, eu não consigo levantar as minhas mãos porque está doendo demais. Confesse. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero te pedir perdão, pois não tenho levado a sério a adoração sincera, vindo do meu coração. Confesso que o Senhor não faz parte até dos meus pensamentos. Fazendo assim, continue. Esse é o caminho do adorador, é dizer para Deus: olha aqui, eu sou tão pecador. Ora e peça: mas eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Revela mais Jesus, mostra mais Jesus para o meu coração. Retire os meus olhos dos problemas desse mundo, dos desejos, do pecado. Me satisfaça em Cristo. Peça isso ao seu coração. Peça ao Senhor: me faça mais te amar, porque não começa em nós. Nós não temos capacidade de amar a Deus, a não ser que o Espírito Santo venha e traga amor a Deus. Então peça: Senhor, me faça te amar mais. Me faça te adorar mais. Precisamos todo dia, irmãos, lembrar ao nosso coração o Evangelho da Graça. Eu falo isso lá para o pessoal que tem posto: seja um missionário na cidade. Lembre-se para você mesmo o Evangelho da Graça. O Evangelho, ele não serve para quando nós nos reunimos, para sair lá fora e dizer que o Evangelho faz. O Evangelho deve ser lembrado todos os dias na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Precisamos dizer como Paulo: todas as coisas são dele, para ele e por ele.
Sendo assim, veremos que Deus está diretamente nas circunstâncias da nossa vida, seja o que for, seja qualquer resultado que possa acontecer, Deus será o motivo da nossa adoração. Amém? Eu não estou indo aqui contra os seus sentimentos, a sua dor. Eu estou dizendo para você, dizer para Deus exatamente como você está. Revele o seu coração para Ele. Mostre para Ele quem é você, porque Ele te conhece. 2. Para adorar a Deus com o coração, nós precisamos fazer por amor. Adorar a Deus é muito mais do que pensar. Nós falamos aqui, precisamos raciocinar, pensar, mas vai muito mais do que isso. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é... Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Agora entenda o seguinte, esse mandamento não foi colocado à toa. Aquilo que mais amamos irá ditar aquilo que você adora, que você mais ama. Adorar em amor revelará as intenções do seu coração e do meu coração, do nosso coração. O amor é mais que um sentimento. Ele mostra o nosso querer em experimentar Cristo. Não uma forma de seguir regras, sabe? Isso acontece muito no Brasil. Eu vou à igreja como social. Eu vou encontrar pessoas legais, bacanas. E aí memorizo versículos. E apesar que isso tudo é muito importante, ler e decorar versículos. E devemos buscar essas coisas, mas amar a Deus transforma toda a obrigação de deleite. Não fazemos nada por obrigação. A obediência superficial é trocada por uma busca intensa. E nossa esperança fica repleta de fé. A adoração a Deus por amor a Ele mostra ao mundo, mostra lá fora que Ele é desejável, que Ele é bom e que Ele é adorável. As pessoas que exaltam a Deus com seu amor por Ele são aquelas que anseiam passar tempo estudando a palavra de Deus. Anseiam encontrar com pessoas que amam a Deus. Mas não por um social apenas, mas por causa do amor a Deus. Por causa da sua misericórdia. Olha o que eu era. Olha o que eu sou. Então eu vou adorá-lo. Isso é adorar a Deus. Mas outra informação importante, deixa eu te dizer, Jesus não só diz que nós devemos amar a Deus, Ele prossegue dizendo, e Ele diz, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Deus nunca vai ser glorificado nas nossas vidas se afirmarmos amá-lo profundamente e guardarmos raiva de alguém, rancor de alguém. Isso é um perigo no nosso coração. Como nós podemos estar guardando raiva de alguém? Rancor, não consegue nem falar o nome daquela pessoa. Como que nós podemos adorar a Deus e ter raiva de outra pessoa? Como eu falei, Deus não é glorificado. João vai dizer que isso é impossível. Veja comigo. 1 João 4,20 diz, quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Amar as pessoas, irmãos, mesmo as que achemos que elas são dignas do nosso amor. Já teve gente assim na sua vida? Essa pessoa não é digna que eu a ame. Mesmo que nós encontremos essas pessoas, exaltar a Deus, é necessário amá-la. Porque isso reflete exatamente como Deus nos enxerga. Deus não tinha motivo nenhum de nos amar. Deus não tinha motivo nenhum de se encontrar conosco, mas Ele nos amou. Então nós devemos fazer isso com os outros. Esse amor mostra então para os outros que sim, nós somos filhos e somos guiados por Deus. Veja esse texto.
43, 44 e 45 do texto que nós lemos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Podemos então amar ao próximo, pois foi exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tem um cântico que nós cantamos muito aqui, não sei se canta ainda, deve cantar. Nenhum dia em meu viver passou sem que eu provasse a culpa em meu ser, tudo que eu tinha eram esses trapos sujos, mas você me amou. Cristo nos amou. Cristo nos amou, irmãos. Isso alegra seu coração. Eu falo isso lá em Itaipoçu. Olha, nós somos presbiterianos, mas glorifica a Deus, irmão. Eu estou falando aqui que Cristo nos amou e está vocês olhando para mim assim. Cristo nos amou, irmãos. Glória a Deus. Deixa o sangue pentecostal sair um pouquinho de vocês. Não pode estar diante de tanta grandeza e majestade, glória e ficar. Não. Glória a Deus. Cristo nos amou. Mesmo quando estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados, Cristo nos amou. E amar ao próximo nos leva à humildade, à compaixão, à gentileza, à paciência que Jesus demonstrou na cruz do Calvário para nós. Em Efésios, Paulo vai nos ensinar. Ele vai dizer: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então não tem esse papo de que ela não merece ou ele não merece o meu amor. Jesus nos chamou, Ele nos amou, Ele nos atraiu, e nós devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. Ame. Ame. Isso também é um ato de adoração. Percebe que a adoração não é somente um acorde bonito que eu gosto. A adoração é muito mais, é amar aqueles que nos perseguem, é dizer para eles quem é Cristo através das nossas atitudes. Terceiro, para adorar a Deus com o coração deve ser feito por fé. Para sermos salvos, nós precisamos de fé. E Deus traz essa fé a nós. Mas a fé vai além do dia que dizemos sim para Jesus. Não foi só lá. No dia da sua conversão, lembra do seu batismo? A sua fé estava, glória, Deus sendo revelado de uma maneira gloriosa. Ter fé é a expressão da nossa confiança em Deus. O propósito da fé não é nos garantir riqueza e saúde aqui e agora. Quantos irmãos nossos estão dizendo assim: eu sou abençoado porque Deus, eu tenho condições porque o Deus está trazendo algo sobre minha vida. Vai olhar para a vida dele. A adoração dele está completamente errada. A riqueza e saúde não nos dá a garantia de que Deus está conosco. É isso que eu quero dizer. Mas nós precisamos lembrar que em Cristo Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver. Lá em Itaipoçu, nós temos oração toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E lá nós estamos fazendo uma série bem pequenininha, uma reflexão, que é 1 horinha só de oração, de culto, e a gente está falando sobre a vida de Elias. E Deus, todos aqui devem ter ouvido falar de Elias, mas Elias, Deus ordenou que o profeta fosse para uma cidade para ser alimentado por uma viúva pobre. Ele chega lá e não tem nem comida para ela. E Deus então manda ele para lá: vai lá que eu vou sustentar. Que não tinha nada para compartilhar com ele. Mas Elias confiou em Deus. Elias não disse: peraí, Deus, como que pode? Ele mesmo providenciou tudo para o sustento dela e dele. Depois você lê isso com calma. Então, adoradores podem se aproximar de Deus de mãos vazias. Não espere ter algo na sua vida para oferecer a Deus. Ofereça agora o que você tem, as suas mãos vazias. Ofereça.
Chegue diante dele, sabendo que por causa do seu caráter, das suas promessas, ele já providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos chegar diante da cruz, diante dele, dos pés dele. Como diz o autor de Hebreus, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que buscam. Então tenha fé todos os seus dias da sua vida. Quando nós exercitamos nossa fé em Deus, seu poder é manifestado. Embora nossa força seja inadequada, nossa força ela é inútil, nossos suprimentos são suficientes, porque a nossa insuficiência e os nossos esforços que são ineficientes, quando nós juntamos nossa voz, exatamente como Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos ou frustrados. Isso é ter fé. Quando exercitamos nossa fé em Deus, sua fidelidade ela é manifestada a nós. Deus não é adorado quando ficamos lamentando os nossos problemas. Ele é adorado quando nos lembramos do seu caráter no meio dos nossos problemas. Está doendo? O problema está grande. Adore a Deus no meio dos problemas. Tenha fé que, devido à sua bondade e misericórdia, de acordo com a sua vontade, Ele nos ajudará e vai nos suprir com todas as nossas necessidades. Para ir para o final, deixa eu ver meu hora. Adorando, eu falo pouco, né? Quem me conhece sabe que eu falo pouco, mas quando eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou falando demais. Discípulo. Segundo, esse é o quarto ponto, mas eu falei sobre adorando com o coração, cheguei a me perder. Adorando com ações agora. Exaltar a Deus no coração agora é uma atitude acompanhada de ações visíveis, irmãos. Então não tem como ser adoradores se nós não demonstramos que somos adoradores. Tudo o que fazemos pode ser feito para exaltar a grandeza e a bondade de Deus em Jesus Cristo. Tudo é para Ele. Então tudo que você for fazer, ao levantar ao seu deitar, irmão, seja para glorificar o nome do Senhor. Paulo nos encoraja o seguinte, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeiro, então, nesse assunto de ações, para adorar a Deus com as nossas ações por meio de louvores específicos. E agora vamos tratar, depois de nossa vida, vamos falar agora sobre louvores. O salmista diz o seguinte, veja comigo, Salmo 19:1, Douglas. Ih, você está longe, hein? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esse salmo, ele mostra o seguinte, que mesmo que eu e você começamos a pensar em não ser um adorador, a criação sempre proclamará a glória de Deus, sempre. Não é isso que está escrito? Douglas está perdido. Assim, eu que fiz. Mas eu vou ler de novo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não é isso que está dizendo? Que o céu, a criação, não é isso não? Não, lá não é. Mas o salmo sim. Então, a natureza vai adorar ao Senhor. A criação vai adorar o Senhor, mesmo que nós não fiquemos aqui caladinhos. Porém, irmãos, deixa eu dizer, o louvor da criação, o louvor da natureza não tem voz. Não tem voz. E somente aos seres humanos, somente a mim e para você, Deus deu o privilégio de entoar cânticos com inteligência. Ninguém está agora. E aí, ao fazer isso daqui,
ao escrever, eu lembrei daquele hino antigo, eu não sei se vocês vão lembrar, que diz: grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os astros, oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Quero ouvir os adoradores cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Deixa eu te falar algo aqui. Deus, Ele é exaltado ao fazermos que os outros que estão lá fora padecendo saibam que Ele, Cristo, que Deus, Ele é responsável absoluto por tudo. Por tudo. Ele é a fonte da nossa alegria e prazer e merece ser honrado mesmo quando nós estamos de luto. Deus é maravilhoso e Ele nos revela na criação, na sua palavra, enviou e revelou ao seu Filho, permitindo assim que nós conheçamos os seus planos, os seus desejos e promessas. Com a única palavra Ele criou todo este universo, irmãos. Deus é poderoso, glorioso, santo, digno de ser adorado, porque Ele controla o rumo das nossas vidas. Os planetas estão no mesmo lugar por decreto dele, irmãos. A distância do Sol da Terra está no mesmo lugar para que nós estivéssemos aqui na nossa existência, vivendo e respirando. Deus é santo. Deus é santo, Deus é santo. Isso significa que Ele é infinitamente exaltado acima da sua criação e é totalmente separado de impureza moral. Sim, meu irmão, o Deus que nós adoramos e que nós acabamos de cantar, que é grandioso, Deus, Ele é glorioso. Vemos a sua glória, a perfeição, quando nós pensamos no seu Filho esmagado, crucificado na cruz do Calvário em nosso lugar. Revela para nós a sua justiça, revela a sua integridade, compaixão, sabedoria, poder e amor de Deus para cada um de nós. Você percebe que você tem nas suas mãos o que Deus te deu para viver nessa terra. Deus concedeu apenas aos cristãos a oportunidade de exaltá-lo por meio de louvores específicos e fundamentado principalmente no Evangelho de Cristo Jesus. Abra os seus lábios e cante ao Senhor. Cante a Ele, porque Ele é adorado, Ele é sábio, Ele é santo, Ele é glorioso. O verdadeiro adorador não permite-se passar um segundo sequer da sua vida sem essa adoração. 2. Para adorar a Deus com ações por meio do serviço motivados pela graça. Adorar a Deus é quando você serve em algum ministério da igreja local. Adore, servindo ao Senhor. Quando fazemos isso, estamos enraizados na graça, pois mostramos ao próximo que há mais alegria em servir do que ser egocêntrico. Sirva ao Senhor. Quando você serve ao Senhor, você está adorando a Ele. Jesus, sendo Deus, serviu aos seus de maneira incomparável. Jesus não pensou em seu conforto de estar no céu, vivendo a glória da presença do Pai. Ele desceu até nós, não foi poupado, morreu como servo. Agora temos de ter cuidado com as nossas intenções no nosso serviço,
Nós podemos estar servindo a Deus com sentimentos ruins, com atitudes ruins, com um coração impaciente, por conveniência, ou para impressionar alguém. No entanto, os verdadeiros adoradores são, acima de tudo, os recebedores que reconhecem que seu serviço não se origina de nós mesmos, sim das boas dádivas de Deus. Sirva por causa das dádivas de Deus. A nossa disposição de servir não vem de nós. É Deus que nos capacita a servir. O verdadeiro adorador serve, pois Deus assim fez. Considerar que Deus nos capacita a servir transforma o nosso serviço em adoração, que exalta Cristo. Então, se você está aqui, está cansado de tanto fazer todo domingo a mesma coisa, lembre-se que quando você está aqui servindo a Deus, você está exaltando a Cristo. A Cristo. Então alegre o seu coração e faça. Se você não está fazendo nada ainda, procure os pastores dessa igreja e comece a trabalhar para o Senhor. Sirva, porque esse é o propósito que nós fomos criados, para servir ao Senhor com toda a devoção. Paulo nos ensina exatamente isso, Filipenses 2,13, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Quando sabemos que a nossa motivação vem de Deus, nosso serviço então é caracterizado por alegria, por fidelidade. Mesmo que seja limpar banheiro da igreja, você vai fazer com alegria, exaltando ao Senhor. Carregar uma cadeira, chegar aqui mais cedo e ver o que pode ser feito. Não há desculpa que você possa dar para não servir a Deus, para não servir a igreja, pois Jesus, Filipenses vai dizer no capítulo 2, 6, 8, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se mostrou servo a nos fazer a sua noiva, servo, a lavar os pés de seus discípulos, servo, em nos chamar de amigos, servo, quando ele na cruz disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. No entanto, servir não é tudo que Jesus fez por nós, irmãos. Ele nos salvou. Estávamos condenados ao inferno, mas Cristo nos salvou. E a nossa salvação nos anima ainda mais a servir a igreja e aos outros. Sirva ao Senhor. 3. Para adorar a Deus com ações, precisamos agir como um missionário na cidade. E aqui não é porque eu estou plantando igreja e a gente tem que ser missionário. Aqui que uma igreja já estabelecida precisa ser também. Vocês precisam entender que vocês são missionários na cidade. Lembrando da história da mulher samaritana? Quando ela percebe que está diante do Messias, o que ela faz? Conversa vai, conversa vem, responde aqui, ela indaga Jesus, ela tenta disfarçar. Aí quando ela abre os olhos, Jesus abre os olhos dela e ela vê que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor. O que ela faz? Ela larga o seu cântaro e sai correndo para a cidade. E ela era uma mulher rejeitada diante da sociedade. Ninguém ouvia aquela mulher. Mas quando ela conhece Jesus, quando ela vê que Ele é o Messias, ela corre para a cidade e começa agora a dizer quem é Jesus. Venham todos ver o homem que eu conheci. Ele falou tudo o que eu vivi, tudo que eu sou. Nós somos assim. Quando algo de muito bom que escolhemos acontece, pegamos logo o telefone, escrevemos logo no WhatsApp, fazemos logo um áudio e contamos para aqueles que amamos a nossa novidade, aquilo que nós conquistamos. Mas para os cristãos, deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver como algo que nós escolhemos, nós conquistamos. Na verdade, nós fomos escolhidos. Mas muitos de nós temos dificuldade de espalhar essa notícia. Somos seres diferentes e alguns aqui, por exemplo eu, a personalidade fala pouco. Fala pra caramba, eu tenho que correr, 7h30. Porém, quando o assunto é algo que ama, o time do coração,
aquela série favorita, a marca da roupa, o carro, etc. Ou qualquer assunto que ele ama. Já viu como aquela pessoa fala? Ela começa a falar daquilo que ama. Não existe uma divisão entre adoração e evangelização. Estão juntas. Estão ligadas. Os adoradores precisam evangelizar. Ser missionários intencionais na cidade é contar uns aos outros as boas novas do Evangelho. E com isso estaremos adorando a Deus diante das pessoas que não o conhecem. Então, onde você estiver, adore o Senhor, dizendo para elas: olhe para mim e veja o que Jesus fez em mim. Antes de nós estarmos aqui os domingos juntos em adoração, durante a nossa semana, os adoradores não conseguem ficar calados, assim como esta mulher samaritana. Vinde, vede um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Então faça isso, adoradores do Senhor. Quando você for sair, para onde você for amanhã, seja um adorador da cidade e proclame que Cristo é a esperança. Mas deixa eu terminar. Eu não posso terminar este sermão sem te dizer algo aqui. E agora é breve. Nós não temos poder em nós mesmos para realizar tudo isso que eu citei aqui nessa noite. Não temos. E até que eu não mencionei. Porque esse assunto de adoração dá acho que 1 ano de pregação. Talvez hoje, durante aqui, você deve ter pensado: nossa, realmente eu tenho fracassado na minha adoração. E a partir de hoje, a partir de amanhã, eu vou viver uma nova vida de adoração ao Senhor. Quando eu acordar, e o resto da minha vida inteira eu vou investir nisso, porque é essencial para a minha vida. Mas se nós não entendermos algo importante, nós vamos fracassar. É lógico que fracassaremos. Agiremos pelo nosso egoísmo, a nossa arrogância. Agiremos pelo nosso coração que é enganoso, pela nossa obediência que é incompleta. Como já vimos que nós não somos o início da adoração, lembra que eu falei isso? Também não seremos o fim. Nós não somos nem o início nem o fim da adoração. Quando Deus nos chama, Ele capacita-o a exaltar. Ele não nos deixa por conta própria, vai e adore, mas Ele nos dá um caminho a seguir. E o caminho é Jesus. Só podemos adorar por causa de Jesus. Só teremos capacidade de fazer tudo isso por causa de Jesus. Ele sim cumpriu tudo em nosso lugar. Jesus cumpriu os mandamentos de forma perfeita. E ir para a cruz, Ele satisfez a justiça do Pai. A justiça foi completa. Por causa do pecado deveria haver morte. Então Cristo morreu em nosso lugar. Justiça de Deus. Por causa disso, Ele retirou a ira que estava sobre nós. Jesus, então, irmãos, é o centro da nossa adoração. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o centro. Jesus, e deve ser nossa forma e única de adorar. Mas nós precisamos dEle para adorar. Isso não significa que o Evangelho elimina o trabalho árduo. Não, o cristão tem que viver uma vida árdua de trabalho. Mas os verdadeiros adoradores buscam exaltar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, mente e força. O Evangelho é o melhor encorajamento que poderíamos almejar quando buscamos exaltar a Deus por meio do nosso viver. Jesus viveu a vida de obediência perfeita, que jamais nenhum de nós aqui ia conseguir fazer. E agora nós herdamos essa vida. Você e eu herdamos essa vida por causa de Cristo. Jesus suportou a ira divina como nosso substituto para nos reconciliar com Deus. O Pai então ressuscitou Jesus dentre os mortos, como prova que o seu pagamento pelos nossos pecados, pelas nossas maldições foi aceito, e para nos assegurar que um dia também seremos levantados da morte para a vida. Mas se nós fracassarmos na adoração, e se domingo que vem, ou então durante toda essa semana, você fracassar, o Evangelho nos lembra que estamos perdoados. Nós estamos perdoados.
Precisamos ser agradecidos na nossa adoração. De todas as maneiras, de todos os instantes, em todos os instantes, o Evangelho da Graça, revelado na cruz de Cristo, nos capacita a exaltar o maravilhoso nome de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, seja um adorador na esperança da glória, da revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. E já quero chamar os músicos aqui. Senhor, seja exaltado. Seja exaltado. Porque, mas não só apenas na nossa palavra. Não somente quando nós estamos aqui adorando o Teu nome, mas que seja uma atitude revelada ao ponto de que as pessoas ao nosso redor possam ver que Cristo está sendo adorado. Ministra os nossos corações. Quantos aqui nessa noite podem estar vivendo uma vida de ansiedade, medo, depressão, ó Deus, com seus sentimentos abalados, transformando a sua vida em horror, levando isso para dentro do seu lar, fazendo com que os seus filhos, esposa e esposo não aguentam mais, porque a sua adoração está errada. Está adorando a si próprio, está desejando ser glorificado, está desejando ter honras que não deve ter honras, está desejando estar num lugar onde não deve estar. Ah, Deus, ministra os nossos corações, liberta-nos de nós mesmos, livra-nos do nosso orgulho, livra-nos, Senhor, dos nossos pensamentos mais impuros e sujos, terríveis, que possam existir em nós. Liberta o Teu povo, porque, Senhor, podemos estar vivendo uma vida de tristeza, de amargura, porque nós não estamos olhando para Jesus. Então acerta a nossa adoração, acerta a nossa forma de ver a adoração, e que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Alessandro para estar ministrando a ceia para nós.